P2 de Física, terceiro trimestre do terceiro ano do Colégio SEC. Questão número 1. Um corpo cai a partir do repouso do alto de um prédio de 45 metros de altura. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Determine o tempo de queda e a velocidade com que o corpo chega ao solo. Então, o que está acontecendo? A gente tem aqui o solo e aqui em cima o projétil, certo? A bolinha. Aí ela pega e cai e atinge o solo, beleza? Então, pum, bateu no chão. Ele disse que o corpo cai a partir do repouso, então eu sei que a velocidade inicial é 0, certo? Ele falou também que a altura do prédio é de 45 metros. Então, eu sei que daqui até aqui, certo? Eu tenho 45 metros, certo? Então, ele quer saber na letra A o tempo de queda. Então, a gente faz assim, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando sempre que quando a gravidade é para baixo, o seu sinal é positivo, certo? Então, a gente considera o espaço inicial 0. Como ele foi abandonado do repouso, a velocidade inicial é 0. Então, fica assim. A altura que ele caiu, que foram os 45 metros, é igual a 1 meio vezes 10t ao quadrado. Então, 2 vezes 45 vai dar 90, que é igual a 10t ao quadrado. Então, t é igual a raiz quadrada de 9, porque se eu simplificar aqui, ficou 9. Então, isso aqui é igual a 3 segundos. Beleza? A letra B, ela está pedindo, faça a figura assinalando a posição do corpo a cada segundo de queda. Então, a gente pode pensar assim, ó. Quando ele estava aqui, o tempo era 0, porque começa a contar aqui. Aí, um tempo depois de 1 segundo, ele estava aqui. Depois, aqui, ó, T2 de 2 segundos. E o último foi ele batendo no solo, que é T3 igual a 3 segundos. Beleza? Questão número 2. Uma pedra é lançada verticalmente para cima com velocidade de 20 metros por segundo de um ponto situado a 10 metros do solo. Considere G igual a 10 e determine o tempo gasto pela pedra para atingir a altura máxima. Letra B. A altura máxima atingida pela pedra em relação ao solo. E letra C. O tempo desde o lançamento até a pedra atingir o solo. Então, o que está acontecendo? Aqui estaria o solo, certo? E ele foi lançado a uma altura de 10 metros acima do solo. Então, na verdade, o movimento começou aqui nessa reta pontilhada, certo? Então, ele falou o seguinte, aqui ele foi arremessado para cima com velocidade inicial de 20 metros por segundo. Tá? Então, ele vai subir. Quando ele chega na altura máxima, a velocidade final dele é 0. Certo? Aí, ele falou o seguinte. Na letra A, ele quer o tempo gasto pela pedra atingir a altura máxima. Então, a gente pode pensar assim. Qual é a altura máxima?
Não sei. Mas a gente pode descobrir quanto tempo demorou daqui até a altura máxima. Certo? Então vamos lá, ó. Vi vovó aquela tarada. Então vai ficar assim, 0 é igual a 20 menos 10t. Por que menos, bola? Porque quando a gravidade está apontando para cima, o seu sinal é negativo. Beleza? Então, ó, vai ficar assim, t é igual a 2 segundos, certo? Então, ele demorou 2 segundos aqui. Respondi a letra A. A altura máxima atingida pela pedra, cuidado aqui, ó, em relação ao solo. Então, olha só, para eu calcular a altura máxima, eu uso S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Só que eu vou calcular só essa altura daqui, porque eu só tenho o tempo que ele saiu daqui e chegou aqui. Então, vai ficar assim, ó, S é igual a 0 mais, qual foi a velocidade que ele foi lançado? 20 vezes o tempo que a gente encontrou, mais 1 meio, vezes menos 10, porque o corpo está subindo, vezes 2 ao quadrado. Então, fica S é igual a 20 vezes 2, 40, menos 4, né? 2 vezes 2, 4, vezes 10, 40. 40 divididos por 2, 20. Então, eu sei que a altura foi de 20 metros. Beleza. Só que ele quer a altura máxima atingida pelo solo em relação ao solo. Então, a altura total vai ser os 10 metros da onde ele foi lançado, mais os 20 metros da onde ele atingiu aqui em cima. Então, o espaço total foi de 30 metros, certo? O tempo desde o lançamento até a pedra atingir o solo. Então, ele quer o tempo total, né? Então, o que eu sei? Que S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Só que eu vou usar como queda livre. Por que queda livre? Porque aí a velocidade inicial eu trato de 0 e o espaço total é esse aqui, ó, de 30 metros. Sacou? Aí eu acho o tempo total. Então vai ficar assim, ó, 30 é igual a 0 mais 0 vezes t mais 1 meio de menos 10 t ao quadrado, certo? Então, vai ficar 30 é igual a menos 5t ao quadrado. Se eu dividir 5 por 30, eu tenho que t é igual a raiz quadrada de 6. Então, t é igual a 2,4 segundos, certo? Mas isso aqui é só o tempo de queda. Só que ele quer o tempo de lançamento, desde o tempo de lançamento até ela atingir o solo. Então, pensa assim, daqui até aqui, a gente sabe que demorou T1 igual a 2 segundos. Depois ela caiu e demorou mais 2,4 segundos. Então, eu posso dizer que o tempo total foi de 4,4 segundos. Certo? Questão número 3. Um objeto é abandonado de uma altura h em relação ao solo em um local onde g é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Se após 3 segundos de queda o objeto está a 35 metros do solo, determine a altura h e o tempo de queda do objeto até o solo. Então, o que eu vou fazer? A ideia foi essa aqui, ó. A gente tem o solo e o cara abandonou o corpo aqui em cima
Se ele abandonou, a velocidade dele é 0. E ele disse que essa altura toda aqui vale 35 metros, não, H, certo? Aí, o que aconteceu? Ele disse que quando se passou 3 segundos, essa altura aqui era de 35 metros. Depois de 3, se após 3 segundos de queda o objeto está a 35 metros do solo, determine a altura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a velocidade da bolinha aqui. Então, qual é a velocidade? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou botar assim, ó, vi, vovó, aquela tarada. Então, vai ficar assim, V é igual a 0, mais 10 vezes o tempo de queda, que foram os 3 segundos. Então, eu sei que a velocidade vai ser de 30 metros por segundo. Então, eu sei que 3 segundos depois da queda, a velocidade é de 30. Então, agora, eu vou descobrir qual é a velocidade que ele vai atingir o solo nesses 35 metros. Então, eu vou usar assim, ó, V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, a velocidade que ele vai atingir o solo vai ser os 30, pois ele estava aqui, né? Então, dá para descobrir a velocidade que ele atinge o solo, mais 2 vezes 10 vezes os 35 metros de altura. Então, V ao quadrado vai ser 900. 900 mais 700 é raiz quadrada de 1.600. Raiz quadrada de 1.600, 40 metros por segundo. Vi, vovó, aquela tarada, certo? Então, pensa, se daqui a aqui foi 3 segundos, daqui até aqui são quantos segundos? Então, eu sei que ele atingiu o solo com 40, certo? Metros por segundo de velocidade, menos esse pedacinho aqui, que foi 30, vou botar assim, igual a 30, menos 10t. Então, vai ficar assim, 40 menos 30 é igual a 10t. Então, t é igual a 1 segundo. Então, eu descobri que daqui a aqui ele demorou mais 1 segundo. Então, vamos fazer uma conta. Daqui a aqui 3 segundos, daqui a aqui mais 1 segundo. Então, agora eu descubro a altura total. Como é que eu vou descobrir a altura total? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Certo? Então, fica assim. H, que é a altura total, é igual a 0 mais 0t mais 1 meio vezes 10, que multiplica 4 ao quadrado, certo? Então, H vai ficar 1 meio vezes 10 vezes 4 ao quadrado, 16. Então, H vai ser 5 vezes 16, vai me dar 80 metros. 80 menos 35 vai me dar 45 metros. E o tempo total foi o quê? 3 segundos aqui mais 1 segundo aqui foi de 4 segundos. Então, a resposta certa é a letra D. Questão número 4. Uma bola lançada verticalmente para cima a partir do solo atinge uma altura máxima de 125 metros. Considere G igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Letra A. Qual foi a velocidade de lançamento da bola? Letra B. Após quanto tempo do lançamento, a bola encontra-se a 45 metros do solo? Então, o que o cara falou aqui? Ele falou que a gente tem o solo, vou fazer aqui, ó. Tem o solo
e a bola foi lançada aqui, ó, com velocidade inicial. Mas ele disse que a bola atingiu uma altura máxima de 125 metros. Ele quer saber qual é a velocidade inicial da bola. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é usar Torricelli, porque eu não tenho a velocidade inicial nem o tempo. Então, fica assim, ó, v ao quadrado, v0 ao quadrado, mais 2a delta s. Então, vai ficar 0 é igual a v0 ao quadrado, mais 2, que multiplica menos 10, porque gravidade para cima tem sinal negativo, vezes 125. Então, eu posso dizer que v ao quadrado é igual a 2 vezes 125, 250. 250 vezes 10, 2.500. Então, eu sei que v é igual a raiz quadrada de 2.500, certo? Então, isso aqui vai me dar 50 metros por segundo. Achei a velocidade que ele foi lançado, certo? Agora, quanto tempo ele demorou para atingir os 45 metros? Eu vou usar o mesmo princípio, ó. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Então, fica assim, V ao quadrado é igual a velocidade de lançamento, a gente descobriu, que é 50 ao quadrado, mais 2, que multiplica menos 10, e a distância que ele quer, que é o 45 metros. Então, vai ficar assim, v ao quadrado é igual a 2.500, né? 5 ao quadrado, 25, menos 90.900, certo? Então, v é igual a raiz quadrada de 1.600. V vai me dar 40 metros por segundo. Achei. Agora, quanto tempo demorou? Então, eu faço assim, ó. Vi, vovó, aquela tarada. Afinal, a gente sabe que foi de 40, certo? É igual a inicial, que a gente descobriu que foi de 50. Menos 10t, porque está subindo. Então, t foi 50 menos 40, 10 divididos por 10, 1 segundo. Beleza? Questão número 5. Uma bola é lançada da janela de um edifício com velocidade de 10 metros por segundo verticalmente para cima. Simultaneamente, outra bola é abandonada do repouso da mesma posição. Suponha que ambas as bolas estejam sujeitas somente à ação da gravidade. 1 segundo após a separação entre as bolas é de... Bom, o que aconteceu? Na verdade, a gente tem aqui da onde elas foram lançadas. Então, olha só, eu tenho uma bola aqui, essa bola vai ser lançada para cima com velocidade inicial de 10 metros por segundo. E no mesmo ponto, outra bola vai ser abandonada. Certo? Aí, o problema falou o seguinte: aqui para cima vai demorar 1 segundo. E aqui para baixo também 1 segundo. Aí, o problema quer saber qual é a distância onde essas bolas vão estar. Certo? Então, qual é essa distância? Isso que está falando no problema. Então, o que eu vou fazer? Para a primeira bola, que é a bola lançada para cima, eu vou fazer isso aqui, ó. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado, certo? Então, S é igual a 0
Mas, se a bola para cima, ela tem velocidade inicial. 10 vezes o tempo de 1 segundo, mais 1 meio, que multiplica menos 10 vezes o tempo de 1 segundo. Bola, por que é menos? Porque o corpo está subindo. Então, vai ficar assim. S é igual a 10 menos 1 ao quadrado, 1 vezes 10 menos 10, divididos por 2, vai dar 5. Então, S é igual a 5 metros. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com a bola que está em queda livre. Então, fica S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Espaço inicial 0, velocidade inicial 0, porque ela foi abandonada. Então, S é igual a 1 meio que multiplica 10. Aqui o 10 é positivo, porque o corpo está descendo. E 1 ao quadrado. Então, S vai ser 1 ao quadrado, 1 vezes 10, 10. 10 divididos por 2, 5 metros. Então, eu sei que a distância foi igual a quem? 5 metros para cima, mais 5 metros para baixo, que dá 10 metros de distância entre elas. Resposta certa, letra B. Questão número 6. Um corpo realiza um movimento uniforme. Nessas condições, pode-se afirmar que, bom, o movimento uniforme, a velocidade permanece constante, certo? Então, vamos lá. Os deslocamentos efetuados por ele são diretamente proporcionais ao quadrado dos intervalos de tempo? Não, está errado. Eles são diretamente proporcionais a um intervalo de tempo. A velocidade do corpo aumenta uniformemente com o tempo? Errado. Se é movimento uniforme, a velocidade permanece constante. Os módulos dos deslocamentos efetuados por ele são diretamente proporcionais ao intervalo de tempo correspondente na mesma proporção? Certo. Então, a resposta certa é a letra C. Vamos ver a letra D. A velocidade do corpo diminui à medida que desloca? Não. A função horária do espaço é uma função quadrática? Não. A função horária do espaço é uma função de primeiro grau. Certo? Então, a resposta é a letra C. Questão número 7. Uma bola de ping-pong rola sobre uma mesa com velocidade constante de 2 metros por segundo. Após sair da mesa, cai atingindo o chão a uma distância de 80 centímetros dos pés da mesa. Adote G igual a 10 metros por segundo ao quadrado, despreze a resistência do ar e determine a altura da mesa e o tempo gasto para atingir o solo. Então, o que aconteceu? A gente tinha o solo e a mesa, certo? A mesa está aqui. Então, o que aconteceu? A bolota estava aqui e ela estava indo para lá com velocidade de 2 metros por segundo. Então, ela pegou e caiu, certo? Caiu no chão. O problema disse que essa distância aqui vale 0,8 metros. Quanto que vale a altura? Certo? Então, o que a gente vai saber primeiro? Qual é o tempo que ela demora para cair? Com o tempo, a gente descobre a altura. E como a gente vai fazer isso? Simples. Como a gente sabe o alcance e a velocidade na direção x é sempre a mesma, a gente pode dizer isso aqui, ó, S é igual a S0 mais VT, certo? Então, vai ficar assim, 0,8 é igual a 0 mais 2 vezes t. Então, t é igual a 0,8 divididos por 2, 0,4 segundos. Esse foi o tempo que ela demorou para atingir o solo, certo? Agora, eu vou achar qual é a altura. S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando, se é queda livre, velocidade inicial é 0. Então, vai ficar S
é igual a 1 meio, que multiplica 10 positivo, porque a gravidade está para baixo, né? Vezes o tempo de 0,4 ao quadrado. Então, S vai ser igual a 0,4 ao quadrado dá 0,16. 0,16 vezes 10, 1,6. 1,6 divididos por 2 vai dar 0,8 metros. Um avião em voo horizontal está bombardeando de uma altura de 8.000 metros um destroyer parado. A velocidade do avião é de 140 metros por segundo. De quanto tempo dispõe o destroyer para mudar seu percurso depois da bomba ter sido lançada? Então, a ideia é assim. Aqui está a linha vertical onde o destroyer está. A bomba está aqui em cima. A bomba está com uma velocidade de 140 metros por segundo. A bomba vai fazer esse caminho aqui, né? Vai atingir aqui, certo? Só que o problema falou que essa altura aqui é de 8.000 metros. 8.000 metros. Ele quer saber quanto tempo o destroyer tem para mudar de percurso. Então, eu vou usar a queda livre, certo? S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Se é queda livre, a velocidade inicial é 0. Então, vai ficar assim, 8.000 é igual a 1 meio vezes 10 t ao quadrado. A gravidade é positiva porque está descendo. Então, vamos lá. 2 vezes 8.000, 16.000 é igual a 10t ao quadrado. Certo? Então, ó, tiro o zero daqui, tiro o zero daqui. Eu sei que t é igual a raiz quadrada de 1.600. T é igual a 40 segundos. Beleza? Questão número 9. Um avião precisa soltar um saco de mantimentos a um grupo de sobreviventes que está numa balsa. A velocidade horizontal do avião é constante e igual a 100 metros por segundo em relação à balsa e há uma altitude de 2.000 metros. Qual a distância horizontal que separa o avião dos sobreviventes no instante do lançamento? Esse problema tá a mesma coisa. Ó. Você tem lá o pacote, né? O pacote está a uma velocidade de 100 metros por segundo. E ele está a uma altitude de 2.000 metros. Certo? Então, o pacote vai fazer isso aqui, ó. E vai atingir a balsa. Certo? Ele quer saber quanto que vale essa distância, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar o tempo de queda livre. Então, S é igual a S0 mais V0t mais 1 meio de AT ao quadrado. Lembrando, se é queda livre, a velocidade inicial é 0. Então, fica assim, 2.000 é igual a 1 meio vezes 10 t ao quadrado. Tira um zero daqui, tira um zero daqui. Vou pegar o 2 e vou multiplicar o 200. Então, t vai ser raiz de 400. T é igual a raiz de 400, 20 segundos. Então, eu sei que o tempo que vai demorar para sair do avião e chegar ao solo é de 20 segundos. Então, agora eu vou achar o alcance, ou a distância horizontal, de forma S é igual a S0 mais VT. Então, S vai ser 0 mais a velocidade do pacote, 100, vezes o tempo, que é 20. Não era 20 segundos? Então, S vai ser 20 com mais 2 zeros, ou seja, 2.000 metros. Certo?
Então, abraço.